Glória a Deus, meus amados irmãos queridos do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela sua família e pela minha família. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre Noemi e Elimeleque. Noemi e Elimeleque tomaram a decisão errada na sua vida e aconteceu tragédias, aconteceu coisas horríveis na família dela, na família deles. E eu quero trazer essa reflexão hoje, porque de repente é o quadro que você está vivendo. Mas antes disso, eu quero te pedir para você deixar o seu like, aperta assim, ó, esse botãozinho que está embaixo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho de notificação, para toda vez que a gente trouxer uma palavra do altar, uma palavra do Senhor, você possa acompanhar com a gente. Em nome de Jesus. Noemi era uma mulher abençoadíssima, Elimeleque também abençoadíssimo, viviam nas terras de Belém, né? Belém que ficava em Judá, fazia parte da tribo de Judá, mas eles tomaram a decisão errada, porque veio uma grande fome, né? Uma grande escassez de alimento naquela região. De repente não chovia, não aconteciam ali as bênçãos naturais que nós recebemos de Deus, né? Que é o sol, a chuva, né? E veio um período de grande fome ali na terra de Belém. Elimeleque e Noemi tiveram a brilhante ideia de peregrinar nas terras de Moabe. Essa brilhante ideia, ou péssima ideia na minha opinião, né, fez com que eles saíssem de Belém, porque Belém era... O que Belém representa nesse momento da história? Josué, depois do período que Josué veio do deserto com o povo, veio conquistando vários reinos, vários povos, né? Deus foi dando vitória, e Belém, né? Belém faz parte da herança que Deus deu ao povo de Judá, né? A tribo de Judá. Então, o que aconteceu? Elimeleque e Noemi saíram da terra da promessa, da terra da herança, da terra que o Senhor preparou para ir peregrinar na terra de Moabe. Lá no livro de Ruth, nós vemos, logo no capítulo 1, nós vemos que Elimeleque e Ruth tomam essa decisão, deixar a terra da promessa para ir para a terra de Moabe, dos Moabitas. O que acontece, meu irmão? Muitas das vezes eu e você estamos que nem Noemi e Elimeleque, tomando decisões erradas, uma após outra, decisões erradas. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o Deus que Ele faz nova todas as coisas. Nós vamos discorrer, nós vamos destrinchar aqui um pouquinho a vida de Noemi, o que foi acontecendo, mas eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Não importa se você tomou uma decisão errada com relação ao seu trabalho, não importa se você tomou uma decisão errada com relação ao seu marido, ao seu casamento, à sua esposa, não importa as decisões erradas que você tomou. O Senhor, Ele já te perdoou, e o Senhor, Ele quer fazer nova todas as coisas. A única coisa que você precisa fazer é voltar para a terra da promessa. Só que Noemi não fez isso. Esse foi o grande problema. Noemi deixou a terra da promessa, a terra da herança, a terra que o Senhor tinha prometido. Desde lá de Abraão, o Senhor tinha prometido essa terra. E de repente, você estava vivendo a bênção do Senhor já há muito tempo, mas aí você deixou. Noemi deixou a terra da promessa, e o que aconteceu? A Bíblia conta, logo no capítulo 1 de Ruth, que o Elimeleque já veio a morrer. Logo no começo, Elimeleque veio a morrer. Esse, de repente, seria um grande motivo para ela já não estar ali mais na terra de Moabe e voltar para a terra de Belém, Belém de Judá. Mas não foi isso que ela fez. Ela permaneceu na decisão errada, permaneceu com a decisão errada que ela tinha tomado com seu marido. Aí ela já estava vivendo um quadro de morte. De repente, meu irmão, você está vivendo hoje um quadro de morte no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar e vida pessoal também. De repente você está não um quadro de morte física, mas uma depressão, uma ansiedade. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem planos para você. O Senhor, Ele tem um projeto para sua família e de bênção para você. Só que você precisa voltar da terra de Moabe.
A terra de Belém representa a terra da promessa. São as promessas que o Senhor tem para sua família, são as promessas que o Senhor tem para o seu casamento, são as promessas que o Senhor tem para seus filhos, são as promessas que o Senhor tem para sua vida financeira. Já Moabe representa a desobediência, né? Quanto tempo mais você vai precisar ficar na desobediência? Quanto tempo mais você vai precisar viver esse quadro de morte na sua vida para você voltar para Belém, largar a desobediência, a terra da desobediência e voltar para Belém? Noemi ainda perdeu o Elimeleque e ainda não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente. Aí a Bíblia conta que ficou ali um período de 10 anos. Nesse período de 10 anos ela pegou e viveu com os filhos dela, né? Malom e Quilion. Esses dois filhos tomaram para si esposas de Moabe, né? Da terra de Moabe. Tomaram para si moabitas. Só que lá em Deuteronômio, capítulo 2, o Senhor diz o quê? Que não era para eles tomar esposas para ele, nem ao menos fazer aliança com os povos que não fosse o povo de Deus. Por mais que de repente os moabitas eles eram aparentados, né? Eles eram parentes, como se fossem parentes do povo judeu, do povo de Israel, mas não era o povo, porque os moabitas eles tinham costumes de adorar outros deuses, eles eram politeístas, né? E o Senhor não queria. Lá em Deuteronômio capítulo 2, você vai ver que o Senhor ele dá uma ordenança a Moisés, né? Que não deveria fazer aliança e nem ao menos casar os filhos de Israel com as filhas de outros povos, né? E vice-versa, os filhos de outros povos com as filhas de Israel. Então o que aconteceu foi que Noemi e Elimeleque quebrou a aliança do Senhor, foi peregrinar nas terras de Moabe, fazer aliança com o povo com os moabitas. E não só isso, ainda os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Foi mais uma quebra de aliança. De repente você está vivendo esse quadro hoje na sua vida de morte, de dificuldade, porque você quebrou algumas alianças que você tinha com o Senhor. Mas não tem problema, meu irmão. O Senhor ele tem uma característica maravilhosa de não olhar para o passado. Ele olha para o futuro. Ele não fica mastigando e remoendo o passado. O Senhor ele tem o futuro na sua frente. Ele quer planejar o seu futuro junto com ele. Você só precisa voltar para a terra da promessa. E aí o que aconteceu? Nesse período de 10 anos que Noemi ficou com os filhos dela, veio falecer Malom e Quilion. Os dois filhos dela vieram morrer também. Olha só que tristeza. Porque logo no início que eles foram peregrinar na terra de Moabe, Elimeleque morreu, o marido dela. Não foi suficiente ainda para ela voltar para a terra da promessa. Depois ficou ali 10 anos ainda na terra de Moabe. Os dois filhos dela tomaram para si esposas moabitas, né? Orfa e Ruth no caso, né? E ainda não foi o suficiente, quebrou outra aliança. O Senhor trouxe a morte de Malom e Quilion. Aí quando ela se viu num quadro onde ela estava sozinha, viúva, com duas viúvas também, suas duas noras que estavam viúvas, ela decide, fala para Orfa e para Ruth: olha, Orfa e Ruth, voltem para os seus pais, voltem para os seus deuses, voltem para o seu povo, e eu vou voltar para Belém. Ela só decide, meu irmão, voltar para a terra da promessa quando o quadro de morte se aumenta. De repente você demorou para voltar para a terra da promessa e está vivendo hoje um quadro desesperador, mas em nome de Jesus, meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Volta para a terra da promessa e o Senhor vai levantar para você um resgatador, vai trazer uma bênção na sua vida que você vai ficar surpresa. O que aconteceu? Aí, resumindo a história, Orfa decide voltar, mas Ruth, como muitas pessoas já sabem, Ruth falou para ela: não sogra, o lance é o seguinte: o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, onde você ir eu vou, onde você morrer eu morro. Então Ruth ela decide se abster de toda adoração, né? O povo moabita, o deus principal dos moabitas é o deus Quemos, né? Que é a imagem de um touro. Então aí Ruth decide deixar esse Deus, deixar todos o povo, os costumes, o paganismo
do povo moabita para viver em Belém, na terra da promessa. A terra que não era de Ruth, mas era de Noemi. Ela foi viver também na terra da promessa e na terra que o Senhor tinha dado por herança ao povo de Judá, ao povo de Israel. Meu irmão, é o tempo de você voltar. É o tempo de você voltar para a terra da promessa. É o tempo de você voltar a orar. É o tempo de você voltar a ler a palavra de Deus. É o tempo de você voltar a jejuar. É o tempo de você voltar para Jesus. Em nome de Jesus, volta hoje, né? O que aconteceu? A vergonha veio então, depois da morte, veio um quadro de vergonha na vida de Noemi. Noemi volta para Belém e em toda a cidade começa a apontar o dedo para ela e dizer: olha, aquela dali não é Noemi, aquela dali não é a mulher que foi cheia e voltou vazia. Ela mesma falou, Noemi mesmo falou assim na história, no capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, você vai ver que ela mesma vira e fala: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, né, que significa amargo, né? Porque daqui eu fui cheia e voltei vazia. Olha só, meu irmão, de repente na época em que você se afastou da terra da promessa, não estou dizendo que se afastou da igreja, estou dizendo da terra da promessa, porque tem muita gente que às vezes está na igreja, mas está longe daquilo que o Senhor tem para ela, está longe daquilo que o Senhor tem planejado para ela. De repente você se afastou da terra da promessa, está vivendo um quadro de morte, quadro de vergonha, quadro de humilhação, entendendo? A história vai contar que Ruth, né, Elimeleque, ele tinha várias posses, ele tinha terras, né? E depois Boaz vai resgatar Noemi juntamente com suas terras, juntamente com tudo que Elimeleque tinha. Mas mesmo tendo posses, mesmo tendo terras, Ruth, né, Noemi e Ruth estão vivendo de migalhas nos campos da Seara. A Bíblia vai contar que nos campos de Boaz, Ruth ficava ali catando o que caía no chão, o que sujava, né, que não era permitido. A pessoa que estava colhendo, né, caiu no chão, era a ordenança do Senhor para deixar para que os pobres viessem pegar, né, viessem a colher. Então Boaz, ele vivia na presença do Senhor. A Bíblia conta que Boaz era um homem poderoso na cidade de Belém, um homem cheio de posses, né? E detalhe, a história de Boaz também é incrível, porque Boaz era filho de uma prostituta, né, Raabe. Então você vê que o Senhor, ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, né? Mas aí Ruth pega ali os feixes de trigo, né, do chão, colhe e leva para sua casa. E a história vai contar que Noemi, quando soube que era dos campos de Boaz, né, e sabendo que Boaz tinha se interessado por Ruth havia se interessado por Boaz, né, criaram ali uma situação para Ruth dizer para Boaz que ele era o resgatador dela, né? Então o Senhor veio, colocou Boaz como resgatador. Tinha um resgatador mais próximo, mas aí Boaz negociou com ele tudo, e resumidamente você vai ver que Boaz foi um resgatador de Noemi e de Ruth, né? E depois elas viveram um quadro de bênção, um quadro restaurado, né, do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer com você, meu irmão: restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida financeira, profissional. Deus quer restaurar o seu relacionamento com seus filhos. O Senhor, ele quer que seus filhos sejam bênçãos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu irmão, se você está vivendo de repente como Noemi, tomou decisões erradas, foi peregrinar na terra de Moab, né? Ainda assim aconteceu coisas erradas, mas permaneceu ali nas decisões erradas. Veio o quadro de morte, de destruição na sua casa, sua família. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, passou vergonha, fome e humilhação. De repente esse é o quadro que você está se encontrando hoje. Eu quero te dizer que o Senhor, ele é o seu resgatador. Jesus é o seu resgatador, mas você precisa se ajoelhar aos pés dele. A história conta que Noemi, um determinado dia em que Boaz foi dormir,
ela foi nos pés de Boaz, na cama, nos pés de Boaz, se deitou ali, e quando ele percebeu que tinha uma mulher ali, perguntou: quem você é? Ela disse: você é meu resgatador, né? Você pode chegar em Jesus Cristo hoje, pode colocar o seu joelho no chão e dizer: Jesus, você é o meu resgatador. Meu irmão, Jesus é o seu resgatador. Jesus é o resgatador da sua família. Jesus é o resgatador da sua casa. Nós estamos vivendo esse período de coronavírus, estamos no isolamento social, não podemos sair, socializar dentro da igreja, não podemos socializar assim, no nosso trabalho, em muitos lugares. Mas eu quero te dizer que você pode sim se socializar com Jesus Cristo ajoelhada no seu quarto. Você pode se posicionar nos pés dele e dizer: Jesus, vem me resgatar. Jesus, vem resgatar a minha família hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Essa foi a palavra de hoje. Eu quero orar por você e por sua família. Meu Deus amado e Deus bendito, essa pessoa agora, Pai, que está me assistindo, o Senhor Jesus é o resgatador dela. Resgata, Deus, essa família. Resgata, Senhor, que essas famílias, Senhor, que hoje, Pai, se decidir, Pai, essa pessoa que se decidir hoje, Pai, voltar da terra de Moabe, deixar as decisões erradas de lado, para voltar para a terra da promessa, que é Belém, para voltar para o Senhor, para se ajoelhar aos teus pés, Pai, que essa pessoa, Pai, que está me assistindo, se ela decidir isso hoje, Pai, restaure e transforma a família dela, restaure e transforma o casamento, restaure e transforma a vida financeira e profissional, restaure e transforma, Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Não se esqueça de deixar o like aqui para nós, é muito importante. Quanto mais like a gente conseguir, maior número de pessoas alcançada. Não se esquece de compartilhar esse vídeo também. Se esse vídeo falou com você, falou seu coração, compartilhe com um membro da sua família, no grupo da sua família, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha em tudo que é lugar, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, fica com Deus. Minha irmã, um abraço em nome de Jesus. Beijo.